Hey, oi pessoal! Hoje eu preparei pra vocês uma aula de aquarela maravilhosa, tá? Então, se você tiver em alguns materiais de aquarela, já aproveita, pega, que a gente vai praticar junto hoje em algumas técnicas. Eu vou dar dicas sobre materiais, sobre como você usar ela e espero que vocês gostem. Então, se você for, por exemplo, iniciante e você nunca mexeu com aquarela, você não se preocupa porque essas dicas, essa aula vai ser muito boa pra você também. Qualquer dúvida, pode mandar comentários aqui que eu vou tentar responder o mais rápido que possível. E é isso, gente. Deixem sugestões para os próximos vídeos. Apoiem, dá like, sub. Hoje a gente vai falar sobre a técnica que eu mais amo usar, que é a aquarela, que é uma técnica à base de água. As tintas são à base de água, então você consegue umidificar elas e brincar com a opacidade delas. Elas são translúcidas, né? Então elas não são uma tinta tão opaca quanto o guache ou acrílica. E para quem é iniciante, fique tranquilo que a gente vai falar desde o começo sobre os materiais e tudo, e aprender um pouco a usar isso a nosso favor para criar pinturas, para se expressar e para desenhar e ficar, tipo, deixar as coisas acontecerem de uma forma que a gente goste, que a gente sinta à vontade. Então vamos lá, eu vou falar um pouco sobre os materiais que a gente usa, que é óbvio, a tinta, né? A gente tem essas tintas em pastilha, você pode comprar uma paleta que já vem com todas as cores que você vai poder usar, ou você pode comprar as cores primárias, né, que são magenta, azul e amarelo, né, são as cores primárias, e a partir delas você consegue misturar e criar novas cores, por isso que a gente chama elas de primárias, porque elas meio que, a partir delas, nascem novas cores, e você não precisa ter toda a gama de cores já meio que pré-misturada, que nem a gente tem aqui já, que são vários tipos de tinta, várias cores aqui nas paletas. Então, vamos lá, sobre a tinta aquarela, a gente vai ter ela no formato de pastilhas, que você umidifica no próprio godet, e mistura as cores aqui e tudo mais. Você tem ela em bisnaga, né, que você coloca, também pode comprar uma dessas paletas sem as tintas e espremer e fazer suas próprias cores. Eu gosto muito dessa parte, porque eu gosto muito de, por exemplo, usar roxo. E é uma cor que não tem geralmente nas paletas direto, assim, é meio mais difícil de encontrar roxo. Então eu vou lá e eu prefiro comprar as bisnaguinhas e vou misturando, criando minhas cores. Ou já comprando prontas também, você pode criar esses tons, né? Mas no começo eu recomendo que você compre as cores mais primárias, que são magenta, azul e amarelo, porque a partir delas você consegue criar todas as outras cores que forem necessárias para você fazer suas pinturas. Então, além das bisnagas e das pastilhas, a gente tem as aquarelas líquidas, que são aquarelas que já vêm no formato líquido, então você pode umidificar elas para trazer mais transparência, mas elas já vêm num formato que é com conta-gotas e você consegue ir dosando, mas é formato líquido mesmo. Elas são ótimas porque geralmente elas são extremamente pigmentadas e são mais fáceis de achar cores muito mais saturadas. Quando você usa em paleta, você pode perder um pouco de saturação, porque você vai ter que umidificar para aquele pigmento sair da pastilha e se tornar a sua tinta que você vai usar. Falando sobre papéis. Eu atualmente uso papéis que tenha uma gramatura acima de 180. Eu recomendo papéis que tenham uma alta absorção, que tenham um pouco de textura, né? Porque isso quer dizer que ele vai absorver a água. E na aquarela é muito importante que tudo seja sobre o quanto de água tem. E que o papel consiga segurar bastante a umidade, né? Que a água vai trazer para o papel. Então não são todos os papéis que conseguem aguentar essa água. Por isso que são geralmente papéis caros. Então eu recomendo você só procurar um papel que tenha um pouco de textura e que não seja liso completamente. Quando o papel geralmente é liso, ele não absorve muita água. Então isso acaba trazendo uma dificuldade para a nossa técnica. Então vamos lá. Os papéis que eu geralmente uso para estudar, eu uso esse bloco chamado XL Aquarela, que é próprio para aquarela, tá? Ele tem 300G, que são 300 de gramatura, quer dizer que ele é um papel um pouco mais grosso que os que a gente normalmente encontra, né, em papelarias, mas você consegue achar ele com muita facilidade. Ele é um pouco salgado para quem tá começando a estudar, então eu já tô há muito tempo usando a técnica, por isso que eu
gosto de investir em papéis que eu sei que vão me trazer um resultado melhor. Mas para quem é iniciante, eu recomendo só procurar um papel que tenha um pouco de textura, que absorva água, né? E isso você vai conseguir percebendo testando papéis e sabendo que ele vai ter uma gramatura maior do que 180, eu acho que ele já vai conseguir aguentar um pouco a umidade da água. Isso já vai te trazer um pouco mais de qualidade para o seu trabalho em aquarela. Porque quando você usa um papel muito fino, com uma gramatura bem baixa, que é sobre a finura, sobre quanto de papel, quantas substâncias tem lá e tudo mais, ele vai criar ondulações e seu papel, sua pintura pode desmanchar o papel ou ficar com ondulações, e isso quer dizer que vai distorcer sua imagem, sua pintura, e você vai ficar triste por conta disso, por conta do material que vai estar degradando sua pintura. Então eu recomendo papéis acima de 180 de gramatura e com um pouco de textura. Eu gosto de usar, às vezes, um bloco de papel de 180 do Fabriano, que geralmente custa um valor bem acessível, que era um dos blocos que eu usava anteriormente ao XL. E você consegue achar facilmente papelarias online ou papelarias de arte em geral. Agora, sobre pincéis. Eu trouxe alguns pincéis para mostrar algumas diferenças entre eles, tá? Você consegue achar todos esses pincéis em papelaria também com facilidade de arte, tá? Esse aqui é um dos que a gente usa, que são uma versão portátil, né? Porque ele tem um reservatório de água dentro dele. Então você consegue levar nas suas viagens, desenhar ao ar livre. E ele tem uma ponta muito parecida com essa aqui, ó. Consegue ver? É que ela tá seca, eu vou molhar ela pra vocês verem. Tá vendo que eles são bem parecidos no formato? E como eles são longos? Isso é o mais importante em pincel de aquarela. Eles são longos, eles precisam ter esse tamanho, porque o que acontece? Quando você coloca o pincel na água, ele tem uma absorção aqui de depósito de água muito boa. Diferente desse pincel que tem as cerdas menores, né? Esse a gente chama de cerdas longas e esse de cerda mais chata, né? Que além de pequeno, aqui as cerdas, eles são quadrado, né? O recorte dele. Aqui elas são arredondadas. Eu amo usar esses pincéis para aquarela porque eles me trazem uma facilidade na hora de pintar e eles são ótimos, são meio que feitos para isso, sabe? Para conseguir reservar água no pincel. E a partir disso você vai dosando o quanto de água você vai ter no seu pigmento, na sua pintura. Então, basicamente, aquarela é sobre água e sobre pigmento. Então a gente sempre vai pensar nisso, sobre todos os materiais que a gente vai usar. O papel precisa aguentar a água, o pincel precisa absorver a água pra gente usar a técnica aquarelada. Então, todos os pincéis que eu indico não são esse aqui eu só trouxe pra vocês verem como não deve ser um pincel de aquarela. Então esse a gente nunca vai usar pra aquarela, é bem difícil a gente usar, porque ele não retém muita água. Esses com cerdas longas, eles retêm. A diferença entre esse e esse é que eles têm um recorte redondo. Esse geralmente a gente usa, por ser fino, a gente usa pra fazer linhas, pra fazer detalhes. Geralmente quando eles estão com a cerda úmida, eles ficam com a finura adequada. E esse aqui a gente usa para fazer formas mais quadradas, quinas e tudo mais. Eu geralmente eu só uso esses dois para fazer uma pintura inteira. Eu não sinto necessidade de ter muitos pincéis. Então eu recomendo para quem tá querendo investir, começar a investir em aprender aquarela, tente achar um pincel com cerdas longas e arredondado. E de preferência um pincel que não caia muitas cerdas, porque isso vai afetar a sua pintura também e você vai ter que ficar tirando pelinho de pincel da pintura, e isso dá um trabalho, sabe? Então eu recomendo, eu uso esse do Sinuart. Ele tem um pacote de brushes que é bem acessível assim para estudantes, eu gosto bastante. E esse aqui é do Graduate, e ele basicamente um pincel meio que profissional para fazer linhas, para fazer detalhes. Eu gosto bastante de usar eles. Então tá aqui nossos pincéis de aquarela. Esses é mais ou menos o que vamos usar, então anotem aí. Cerdas longas, porque deposita água, e de preferência arredondados as pontas. Tá vendo? É diferente desse que é completamente reto o recorte. E é isso, pincéis anotado. Vamos para a próxima.
Então vamos lá, vou demonstrar aqui algumas técnicas que eu conheço de aquarela que podem te ajudar muito para você que está começando e a interagir com a aquarela e ter seus primeiros contatos de forma que você consiga usar isso para pintar. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas a aquarela não tem o branco porque a gente não tem opacidade muito forte na aquarela, ela é translúcida. Então, a gente não vai conseguir usar a aquarela branca. Geralmente você usa a aquarela branca para deixar mais embranquecido o próprio tom de outra aquarela. Você não usa o branco para fazer detalhes ou para fazer iluminação. Então, por isso a gente costuma planejar nossas artes reservando o branco. Então, por exemplo, eu quero fazer uma bola branca. Eu vou reservar essa área. Eu não vou pintar, eu vou reservar. A gente chama de reservar o branco. Porque a aquarela não vai preencher. A aquarela não tem como preencher o branco. Ter opacidade suficiente para sobrepor a aquarela. Ele vai fazer o seguinte. Ele vai adicionar, ó. Tá vendo? Ele não deixa branco. Ele se mistura, ele cria camadas. Então vamos lá. Vamos deixar secando aqui enquanto isso e eu vou mostrar outra técnica. Quando você quer que a aquarela seja mais fluida, eu gosto de passar água, apenas água no papel. E eu vou até usar a aquarela líquida porque ela é muito gostosa de fazer essa técnica. Você pode usar de pastilha ou a de bisnaga, como qualquer uma. Mas você umedece primeiro o papel com água e você pinga. Opa, pinguei até demais, né? Mas é isso aí. Ó, agora eu vou pegar uma outra cor, até na pastilha pra mostrar pra vocês, e pingar aqui desse lado. Aonde a gente já tá com papel úmido. E você pode ir trazendo mais água pro pincel e aproveitando pra misturar as cores, tá vendo? Lembrando que a gente sempre vai ter que pensar em camadas, então a gente tem que pensar que a gente vai construindo em camadas a pintura. Então tá vendo que você consegue enxergar que ela vai se expandindo conforme ela vai derretendo na água, o pigmento? Eu gosto muito desse efeito de aquarela, então eu tento trazer bastante nas minhas pinturas para trazer um pouco de abstração, trazer um pouco dessa ideia de fluidez. Eu gosto muito e recomendo. Então você só vai depositando pigmento já num papel que está umedecido. E também tem, como eu disse, aquarela sobre dosagem de água no pincel e no pigmento, junto com o pigmento. Então, por exemplo, agora eu coloquei muito pouca água no meu pincel, só o suficiente para conseguir tirar o pigmento aqui do godê. E vocês vão ver qual é a diferença entre essa e a que eu tô fazendo agora. Olha como ele vai ficar mais pigmentado e com os cantos bem mais definidos, tá vendo? Agora eu vou colocar muita água no pincel e pegar pigmento e pegar mais água. Eu vou pegando água, porque é sobre isso. Ó como vai ser. Tá vendo como ele fica mais transparente? Quanto mais água você coloca no pincel junto com o pigmento, mais transparência você vai ter. E às vezes mais uniformidade. Uniformidade não, vai ficar com mais manchas. Então, se você quer, você geralmente preenche uma forma toda para ficar mais uniforme, com um pouco menos de água. E se você quer menos definição e mais essa aparência fluida da aquarela, você coloca mais água. E também transparência, né? Porque ela te dá muito transparência quando você coloca água. Agora eu vou fazer uma última demonstração usando todas as técnicas que a gente aprendeu em como a gente aplicar numa ilustração. Eu gosto muito de desenhar com lápis de cor, porque como a aquarela é translúcida, é legal você não ter um pigmento tão escuro quanto o preto para suas linhas, porque depois você não vai conseguir apagar com facilidade e ela não vai ter pigmento suficiente opaco para sobrepor e desaparecer essas linhas. Então eu gosto de, às vezes, até incorporar mesmo na ilustração, né, essas próprias linhas do rascunho. Então vamos lá.
Então vamos lá. A ideia é que seja um cabelo azul, que comece azul. Então eu vou começar, ó, colocando pigmento um pouco molhado, tá? Porque eu não quero que seja um azul tão escuro. E sobre o quão escuro suas cores vão ser, você vai começar a aprender sobre teoria das cores e vai ter esse sentimento sobre qual é melhor usar, sobre ter essa técnica de começar a escolher melhor as suas cores. E é um assunto à parte, porque é um assunto extenso, mas você já pode começar a colocar em prática na aquarela, sabe? Acho que você sempre consegue estudar, às vezes, duas coisas ao mesmo tempo, mas também não se esforce demais. E agora um rosa que eu queria colocar aqui na parte de baixo, mas eu vou colocar com um pouco de mais de água. Porque eu vou começar a misturar com esse azul de cima. Uma coisa que talvez vocês não saibam sobre aquarela. Toda vez que você colocar água, umidificar a tinta, ela vai derreter o pigmento e você vai conseguir misturar de novo ela. Então, se eu tiver algum erro que eu precise consertar, você consegue consertar colocando água na área e limpando com papel por cima. Então vamos lá, ó. Eu tô fazendo esse degradê com aquarela. Eu acho que eu vou mudar a ideia do chapéu e deixar ela sem chapéu, porque às vezes a gente muda de ideia no meio do caminho e tá tudo certo. Eu quis fazer ela com o cabelo bem armado, bem grande, para poder usar bastante o que a gente usou de técnica da aquarela. Então, o chiclete, ele vai ser reservado de branco, tá vendo que eu não pintei nessa área, nem o fundo por enquanto, e a gente precisa esperar secar porque essa é a primeira camada. Se eu pintar agora, o que vai acontecer? Eu vou borrar tudo que eu fiz até agora, então eu preciso secar e tomar cuidado com a área que eu já pigmentei, que eu já pintei. Recomendo muito vocês começarem a praticar isso, de verificar qual camada vocês estão fazendo e a partir disso notarem se tá no momento de mexer ou não. Tem que esperar secar às vezes se você não quer que ela borre. Se você quer um efeito borrado, aplica água que vai dar muito bom. Por exemplo, agora aqui eu notei, por que não emendar o cabelo dela com fundo? Eu só pego um pincel sem pigmento, apenas com água e vou umidificar aqui. Ó, notem que quando eu entrar em contato com essa parte que tem pigmento, o que vai acontecer? Tá vendo? Ela se expande, porque ela é a base d'água, essa tinta. Então tudo que tocar ela com água, ela vai ficar mexida. Ela vai ficar tipo, quero ir pra lá, sabe? Então deixa ela aí. Se esse é seu intuito. Eu gosto muito, como eu disse, de aquarela, porque ela é muito sobre imprevisão às vezes, sabe? Nem tudo você consegue prever, nem tudo você consegue controlar, e você tem que lidar com isso, sabe? É sobre isso às vezes, nem tudo na vida a gente consegue controlar, mas tem beleza nisso. E aprender a apreciar isso pode te deixar um pouco mais em paz, no sentido que nem tudo a gente consegue controlar mesmo. Então apenas lide com isso. E é isso, gente. Até agora eu vou precisar esperar secar, porque por mais que eu gostei desse borrado, agora eu não quero mais efeitos borrados. Eu quero essas bordas, pelo menos da parte de cima do cabelo, mais definidas, então eu não vou borrar elas. Vou deixar elas aqui secando e já volto para mostrar a continuação dessa pintura com vocês. Galera, deu uma secada e agora o que a gente vai fazer? A gente vai pintar o fundo dessa arte. A gente vai pintar vou pintar com um azul muito claro. Porque eu tô usando muita água nele.
E é isso. Vamos fazer a pele? Eu sei que muita gente tem dificuldade de fazer tom de pele ou fazer mistura de cores. Então, por exemplo, se você quiser uma pele um pouco mais tingida, a gente vai fazer o quê? A gente vai usar um pouco de marrom, certo? Você pode misturar 2 tons de marrom ou até mais, você vai sentindo, sabe? Eu sempre uso um pouco de amarelo, porque a maioria dos tons de pele tem um pouco de base de amarelo e funciona muito bem para fazer qualquer tom de pele. E então vamos lá, a gente usa marrom, amarelo, marrom, né? E eu sempre uso um pouco de tom mais quente, que seria um vermelho ou um rosado. Geralmente eu tendo pro rosa, porque eu sinto que ele tem mais facilidade para misturar e não ficar tão forte, sabe? O pigmento vermelho. Então vamos lá, a gente tem aqui um pigmento. Se eu quiser que ele seja... Tá vendo que ele ficou bem avermelhado? É porque o pigmento vermelho ele tem muita força. Ele é bem forte. Então a gente tem que maneirar nele, senão ele pega todo o resto, sabe? Ele não tem tanta força quanto o amarelo, por exemplo. Então eu vou misturando aqui um pouco, vou colocando um pouco, até notar que o pigmento tá ficando da cor que eu quero. Então vamos lá, ó. Aqui a gente achou um tom de pele um pouco mais... mais caramelo, mais marrom. Então eu vou colocar aqui pra vocês verem como ficou esse tom. Certo? Beleza. Agora eu quero um tom um pouco mais claro. Eu vou colocar um pouco mais de amarelo e um pouco mais de água. Você também pode usar laranja, se você não tiver rosa ou vermelho. Eu acho que é um ótimo tom para criar tons de pele. Vamos lá. Agora o tom novo que a gente criou. Tá vendo que ele já é mais caramelizado, ele puxa mais pro amarelo, mais pro laranja. Então agora eu quero criar um tom de pele mais rosado, mais claro. Eu vou pegar um pouco de rosa, misturar aqui nessa área, ó, pegar um pouco de rosa. Eu gosto muito de usar rosa nas minhas composições, mas você pode criar elas com outras cores. Você tem que entender que quando você soma uma cor a outra, ela vai ter uma reação e ela vai criar uma nova cor. E isso você vai entender experimentando e misturando, e vai entender, eu preciso de mais amarelo aqui, porque eu preciso que fique menos rosado. Preciso de mais azul, porque preciso que essa cor fique mais fria, mais gelada. O vermelho sempre traz para uma sensação mais de calor. O azul sempre traz uma sensação mais de frieza, de frio. Então você vai tendo essas relações de cor e vai entendendo como que funciona através da experimentação e do estudo de teoria de cores. Misturei aqui, ó, amarelo com rosa, deu um tom um pouco alaranjado. Vê? Agora eu quero esse tom, vou colocar um pouco mais de água. A gente já tem outro tom de pele mais alaranjado, talvez uma pele mais bronzeada. E agora eu quero um tom mais rosado, então vou colocar um pouco mais de quê? De rosa. Ficou muito rosa, porque eu falei, né? O rosa, ele é um pigmento forte. Tudo que vem do vermelho é um pigmento muito forte. Coloquei um pouco mais de amarelo. Aí eu vou colocar um pouco mais de rosa. E você vai achando, é isso, a mistura de cores é basicamente você sentindo, colocando, prestando atenção o quanto você colocou de cada cor, porque isso vai te facilitar na próxima vez de achar a mesma mistura. Então vamos lá, ó. Esse tom já é um pouco mais rosado de pele. Tá vendo? E eu quero, por exemplo, esse tom, eu quero um tom mais ou menos nesse caminho. Vou colocar um pouco mais de amarelo. Certo? E um pouco mais de água, porque isso vai me trazer mais translucidez. E aqui eu tenho um tom muito mais claro. E é isso. Acho que misturas de cores para peles, isso já dá um norte bem grande. Porque você vai usar basicamente... As cores que eu usei basicamente foram essas 4. Mais pro rosa e amarelo, são os que mais você vai precisar para fazer tons de pele. E marrom também para escurecer. Você pode também usar azul para escurecer. Vamos lá. Eu coloquei rosa. Eu vou colocar um pouco de azul e um pouco de amarelo. Tá vendo que ficou um marrom?
eu coloco mais amarelo, fica mais marrom. Ó, não ficou exatamente um marrom como esse aqui, mas ficou um tom de pele também, que dá pra usar pra um tom de pele. Entende? Então, só tomar cuidado com o azul, porque o azul, ele tende a esfriar a sua cor, ele tende a escurecer também, porque ele é um tom mais escuro que o amarelo, como você pode ver. Então, essas relações você vai entendendo com o tempo, misturando as cores, e você vai conseguir criar cores muito incríveis a partir disso. Eu gosto muito de usar paletas reduzidas. Paletas reduzidas são cores até, por exemplo, 4, 5 cores que você vai usar na peça inteira, como cores principais. Então, geralmente peles eu escolho entre essas mesmas, esses tons assim, ou até mais escuros ou mais claros. Às vezes eu até não uso nenhum tom. Às vezes, por exemplo, essa personagem, eu poderia simplesmente só começar a detalhar e não pintar e deixar o branco do papel ser o tom de pele dela. Você pode deixar o tom de pele dela também sendo colorido. Você cria o que você tiver afim, o que você quiser, porque essas escolhas vão te editar o que é sua arte. Então, quanto mais escolhas conscientes você fizer e quanto mais você prestar atenção no que você está fazendo e como que você está chegando ali, mais isso vai te ajudar no futuro a criar um caminho de saber como voltar e fazer a mesma coisa, ou saber como melhorar se você sentir que tá errando. Então eu recomendo muito fazer isso. E agora, depois que a pele secou, eu vou trazer uma caneta que não é à base de água. Ela é waterproof, como vocês podem ver. Então eu posso fazer os traços em cima da aquarela que não vai manchar a minha aquarela. Sempre olhem isso nessas canetas, se elas vão ser à prova d'água, porque se elas forem, a tinta delas forem à base d'água, ela vai interagir com sua pintura e vai manchar. Então fica aí a dica. Então tá aqui nossa ilustração. Eu vou adicionar alguns detalhes. E lembra que eu falei pra vocês que antes o aquarela não tem branco? Então a gente tem outras opções pra sobrepor esse que não é branco. Eu vou mostrar pra vocês. Então, para detalhes brancos, o que geralmente eu posso usar é Colline, né, que é uma espécie de guache, que ele tem um pouco de translucidez, mas ele é bem opaco, então isso é muito bom para interagir com a aquarela. Você pode usar canetas que tem uma pigmentação mais opaca, que não seja a base de água. Vocês podem usar guache branco, que é uma boa solução também. Pintar algumas estrelinhas. E como vocês podem perceber, eu queria demonstrar aqui, ó. Vocês podem ver que a tinta da aquarela, ela não sobrepõe totalmente, porque ela não tem opacidade o suficiente para sobrepor o que estava embaixo do papel. Então, se você sentir vontade que isso seja, por exemplo, uma linha de rascunho seja sobreposta, você tem que usar ou muito pigmento, um pigmento bem forte, e mesmo assim, ó, tá vendo que no azul ainda tem umas linhas laranjas? Eu gosto disso, eu gosto de incorporar isso no meu trabalho, mas se você não gostar disso, você pode pintar por cima com alguma tinta que tenha mais opacidade, sem ser aquarela, seja com lápis de cor, seja com guache, seja com qualquer tinta que não seja a base totalmente de água.
porque também se você usar mais tinta à base de água, ela vai interferir com o seu pigmento, e isso não vai ser bom pra você, como eu disse que quando interfere, ela vai manchar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da mini aula. Eu quis muito mostrar o básico para os iniciantes conseguirem ter uma pegada da aquarela, entender como a gente pode usar a favor das nossas ilustrações. Espero que vocês tenham gostado. Me mandem aí sugestões, questões, dúvidas. Vou estar respondendo tudo. E se inscrevam, comenta, deixa aí seu apoio moral, porque é sempre bem-vindo. E eu gosto muito de estar ajudando vocês de alguma forma, então sempre tô aberto e podem falar comigo em qualquer rede social, que eu vou estar tentando responder vocês o mais rápido que eu consigo. E obrigado, gente, tenham um ótimo dia e até a próxima.